gente, boa tarde, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu havia feito uma caminha toca, e várias pessoas, eu tinha postado a foto no Facebook, no Instagram, e várias pessoas me pediram para que eu fizesse o passo a passo dessa caminha. Essa caminha eu que inventei, tá? Existem várias caminhas iglus, vários tipos, vários modelos, e essa aqui quem inventou fui eu, porque eu tô fazendo ela toda lavável. Como todas as outras que eu faço, vocês já sabem, né? Eu não trabalho com nada que não seja lavável, então eu consegui montar e descobri uma técnica bacana para poder montar essa caminha que seja prática para quem comprar, que possa tirar e lavar ela inteira, né? Que é o certo, que é o objetivo daqui do nosso canal. Então vou mostrar pra vocês, ela não tá totalmente armada, só pra vocês lembrarem o modelo dela. É esse aqui, ó, tá vendo? Aqui a parte da frente, a lateral e a parte de trás, certo? Então, na verdade, ela vai um enchimento em espuma no fundo e também na parte de dentro ela vai um enchimento com fibra siliconada, né, pra ficar mais confortável. Então eu vou ensinar hoje o passo a passo dessa cama. Assim, é uma cama muito bacana de fazer, tem aquelas dificuldades todas que vocês já sabem, porque as camas que são laváveis, né, são mais complexas realmente. Mas vocês vão gostar, é bem bacana, tá bom? Então vamos embora pro passo a passo. Então, gente, eu já fiz até um molde dela para facilitar o entendimento do corte do tecido, tá? Vamos começar pela parte da frente. Eu deixei até para cortar junto com vocês, tá? Então vamos lá. Eu tenho que virar de frente para vocês verem. Aqui é a frente da cama, certo? Na verdade, essa frente, a gente vai cortar isso aqui duas vezes, porque ela é a frente e a parte de trás. Aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Então, ela é a parte da frente e a parte de trás também. Então, são dois cortes iguais, com a diferença que tem a parte da frente e a abertura. A gente vai fazer junto, tá? Então, como é que eu fiz essa medida aqui? Eu medi daqui até em cima 37 centímetros. Daqui, ó, dessa parte, daqui até aqui, eu medi 42. Por quê? Porque eu tô deixando 2 centímetros de costura, pra gente ter margem de costura pra fazer o overlock e a máquina reta. Então, eu deixei um de cada lado aqui e um de cada lado aqui. Então, na verdade, ela vai ser 40 por 35. Eu aumentei 2 centímetros pra poder a gente ter a margem. E como é que eu fiz a minha medida aqui? Na parte daqui, do meio dela, ela tem 40 centímetros. Nesta parte de cima, ela tem 33 centímetros, tá? E como é que eu vou fazer o buraco dela? Como eu já havia feito esta cama antes, então eu já tinha uma medida exata que eu poderia usar, então pra mim facilitou e por isso que eu tô fazendo esse molde. Então, como é que eu medi para poder fazer o buraco? Daqui para baixo, eu medi 10 centímetros, tá? Aqui, ó, 10 centímetros aqui, de baixo para cima. 10 centímetros daqui do meio dela até aqui, ó, o meio é aqui, né, na verdade. Então, daqui para cá, 10 centímetros, 10 centímetros... 9 centímetros e meio, eu vou diminuindo, 8 centímetros, 6 centímetros e meio. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar os pontinhos, tá? Ó, pra poder fazer o buraco. Na verdade, eu tenho que acompanhar o corte da cama, né? Ó. Então, o meu buraco vai ser esse aqui, certo? Eu tô tentando disponibilizar esses moldes para venda, tá? Acho que facilita bastante, porque é uma caminha que tem processos e tendo molde facilita muito, principalmente por conta da parte da frente. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai cortar para fazer o buraco. Eu vou cortar exatamente onde eu fiz a marcação, tá?
Ela tá dobrada ao meio. Então, eu tô fazendo já os dois lados. Isso aqui eu guardo. Isso aqui eu guardo porque depois eu vou utilizar para fazer o furo na espuma, tá? Então, não jogo fora, é molde também. Então, aqui é a frente da cama, tá vendo? Assim, eu tô numa posição muito ruim, eu tô super torta. Eu quero mostrar pra vocês e eu quero ver... Ah, sim, melhorou. Assim, aqui. Tá vendo? Então, essa vai ser a frente da nossa caminha, tá? Exatamente igual ao que tava na cama já feita. Essa é a parte que eu tenho que mostrar. Deixa eu mostrar as outras partes. Ah, então a parte de trás é o mesmo tamanho, é o mesmo molde, não tem diferença. Você só não vai cortar a parte de dentro, mas o tamanho é o mesmo, tá? Pra parte do fundo, eu cortei 42 por 42. Por quê? Porque eu preciso de 1 centímetro de cada lado por conta da margem de costura. Então, 42 por 42 vai ficar 40 por 40, certo? Essa é a parte do fundo, que a gente vai cortar eu vou usar 2 tecidos e vou mostrar pra vocês. Então, eu vou cortar 2 tecidos diferentes com o mesmo tamanho, de 42 por 42, que vai ser o fundo dela. Ela vai ter 2 cores. Essa aqui é a parte que envolve a cama. Esse comprido. Esse compridão é a parte que envolve a caminha. Deixa eu pegar pra vocês verem aqui. É esse aqui, tá vendo? Que vem daqui de baixo, ó. Ela vem daqui de baixo, faz a volta por cima e vem parar aqui do outro lado. Então, qual é a medida dessa aqui? Aqui nós temos 94 de comprimento, 94 por 42 de largura. Fazendo o mesmo esquema de 1 centímetro para cada lado, a mais por conta da sobra de costura, certo? Então, eu tenho 94 por 42, ok? Então, o molde dessa cama é basicamente esse aqui, que é a parte do comprido, que é a parte de cima e das laterais, a parte do fundo e a parte da frente, certo? Agora eu vou mostrar os tecidos que eu cortei. Ó, o que eu falei pra vocês. Essa aqui é a espuma da parte da frente. Então, o que eu vou fazer com aquela, ó, com aquela sobrinha daquele molde? Eu vou centralizar e vou fazer, vou marcar e vou cortar. Vou fazer até aqui na frente de vocês. Vamos lá. Como eu disse a vocês antes, eu sou bem de olhômetro, mas você pode fazer a medida, pega a fita para ficar mais fácil e e vai medindo, não é difícil. É só você fazer a separação, né? Tem que fazer a continha direitinho, da quantidade de um lado pro outro. Aqui, ó. Já fiz a marcação do meio, tá vendo? Então, eu vou cortar esse meio aqui também para poder encaixar os tecidos. Então, aqui eu fiz já o corte de 42 por 42. Eu vou utilizar esses 2 tecidos, tá? É um roxinho. Acho que assim melhorou. É um roxinho de poá, ele é lilás com roxinho de poá. E esse que é um tecido que eu amo, que ele é roxo com várias outras tonalidades. Então, eu vou fazer a parte de baixo da cama com esse aqui, 42 por 42. Cortei aquela parte comprida, dos 2 tecidos também, do roxinho de poá com o colorido. 94 por... Oh, meu Deus, qual foi a medida? 94 por 42, né?
é 94 por 42 nos dois tecidos. E cortei também 4 partes iguais desses aqui, ó. Dois do coloridinho e 2 do poá. Por quê? Porque um é a frente e o outro é a parte de trás, certo? Então, a gente tem que ter 2 de cada cor para fazer 4. Então, aqui eu vou usar a mesma coisa para poder fazer o corte. Eu vou aproveitar aquele pedaço que eu tirei do meio do molde e vou marcar aqui, tá? Tá um pouquinho maior do que o outro, mas não tem problema não. Só centralizar direitinho e a gente vem aqui, pega o mesmo molde, centraliza, ó. Esse aqui eu não vou nem... Eu também vou passar, mas eu vou passar caneta, tá? Cadê minha caneta? Não vou passar aquele não. Ó, pra mim, aqui tá centralizado. Então, eu venho aqui... E vou marcando, ó. Aqui não tem problema que a gente vai cortar e vai... Além de cortar, a gente vai costurar, então não vai aparecer, né? Então, só pra gente realmente ter uma margem pra poder fazer o corte, enfim. Ó. Então, eu já fiz aqui. Ó, já marquei. Tá vendo como é útil a gente guardar isso aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou prender com alfinete. Porque eu preciso cortar, né? Então, eu vou prender a parte daqui, ó, de fora. Não vou nem prender a parte de dentro. Ó, prender aqui. Aqui não tem problema também ficar marcado com alfinete, porque eu vou costurar, então não vai fazer diferença pra mim, não vai aparecer, tá? Não tem preocupação de marcar o tecido, porque o tricoline, ele marca mesmo. A gente bota esse tipo de alfinete, tem um que é bem fininho, que é o melhor de se usar, mas eu não tenho encontrado ele, principalmente agora, né, com tudo fechado, aí tá bem complicado da gente conseguir achar material pra trabalhar. Então, ó, eu marquei aqui, só pra deixar preso. Antes de eu cortar, eu vou costurar, certo? Então, ou eu posso também cortar, não tem problema nenhum. Eu prefiro cortar depois. Mas, na verdade, o que acontece aqui? Ó, deixei marcado. A gente vai ter que fazer isso ao contrário, eu marquei errado, gente. Então, o que eu vou fazer? Como eu já tenho essa parte aqui feita, eu vou cortar e vou virar ao contrário, porque pra gente poder fazer a costura, a gente tem que costurar direito com direito e depois desvirar, tá ok? Então, eu vou fazer esse corte aqui todinho, vou desvirar o tecido pra depois costurar. Eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como é que ficou, senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar cansativo. Já tô voltando, peraí. Então, o que eu fiz? Eu já cortei e virei direito com direito, tá vendo? Era isso que eu tinha que ter feito antes, na hora que eu fiz a marcação, mas eu aproveitei que eu já tinha feito e não ia fazer de novo. Então, eu fiz o corte, cortei no tamanho que eu havia marcado, virei o direito com o direito, e é assim que a gente vai costurar. Vou fazer uma costurinha reta nele todo em volta, todo. Uma costurinha bem reforçada, na verdade, é bom você fazer até umas 2 costuras. Eu costuro em máquina industrial, a minha linha é uma linha forte, uma linha bem resistente. Eu gosto de trabalhar com linha resistente porque não tem nenhum tipo de perigo de descosturar, soltar, eu prefiro. Mas mesmo assim eu ainda faço, ainda dou 2 voltas de costura para ficar bem forte mesmo, porque a gente vai puxar para poder encaixar a espuma aqui dentro, então é bom que seja assim. E o que acontece aqui? Depois que a gente fizer essa costura em volta dele todinho, a gente vai desvirar ele, vai desvirar para o lado direito, tá? A gente vai desvirar para o lado direito
e vai fazer um rebate de costura em cima do lado de fora, para ficar bem forte. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa costura e volto para desvirar com vocês, para mostrar como é que eu vou fazer a costura, certo? Então, esse é o ponto da parte da frente da cama, ok? E esse aqui é a parte de trás que eu já havia falado, né? Certo. Vou utilizar o zíper lilás, que combina pra caramba, fica bonito, pra poder usar. Então, eu vou primeiro fazer esse passo aqui, que é a parte da frente, pra gente vestir a parte da frente da cama. A gente vai começar por aí. Depois a gente vai passar pros outros processos, tá bom? E o corte da espuma, eu vou fazer também, aproveitando que eu terminar isso aqui, eu vou fazer a parte do corte da frente da espuma, já vou trazer ela já aberta pra gente já vestir a cama, tá bom? Vestir a parte da frente. Então eu vou lá e já tô voltando. Já fiz a costura, passei 2 costuras, tá? Bem reforçada. Então você pode fazer aqui, fazer uns piquezinhos, tá? Pra poder facilitar quando for pôr dentro da cama. Vamos desvirar. Botar pro lado direito. Nem desliguei a máquina, porque eu já vou voltar pra ela de novo. Só quis mostrar pra vocês como é que fica. E eu vou voltar pra fazer o pesponto, né? O rebate, enfim. Como cada um achar. Aí ainda ficou mal costurado aqui. Então aqui. Ainda vou consertar o que a besteira que eu deixei aqui. Mas olha só. Estão vendo? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar e vou passar uma costura aqui, ó, tá? Em volta dele todinho, tá? Pra deixar bonitinho. Vou fazer isso, já vou voltar com a espuma cortada pra gente poder ver como é que ficou, tá? Gente, eu virei do lado direito, fiz a costura, ó, em volta dele todinho. E agora eu tô vestindo a espuma. Já cortei a espuma, tá? E agora eu tô vestindo a espuma. Aqui eu tô colocando um alfinete só pra prender mesmo, pra eu poder centralizar, deixar certinho. Mas na máquina eu vou ter que ir costurando e vou ter que ir acertando pra não ficar com muitas dobras, né? É possível que fique, mas a gente tem que ir acertando pra ficar cada vez menos, ó. Tem dobrinha aqui, tá vendo? Ó, de tecido, então a gente tem que evitar isso aqui. Mas na máquina, a gente vai fazendo a costura reta em volta, evita espremer a espuma aqui dentro, tá? Mas a gente vai acertando a espuma e o tecido e vai fazendo a costura reta. Recomendo que faça também 2 vezes para deixar bem reforçado, tá? Vou fazer esse processo, vou voltar pra gente ir pro próximo processo, ok? Então, eu já fiz a costura, tá vendo? Eu não tô conseguindo achar uma posição boa pra mostrar pra vocês. Tô achando que tá ficando, a imagem tá deixando o troço ficar menor do que ele é. Mas tudo bem, vamos lá. Eu não refilei, tá? Por que eu não refilei? Porque eu vou passar overlock aqui, porque isso aqui vai ser a base da minha cama. Então, eu não posso deixar somente com a costura reta. Então, eu tenho que passar o overlock aqui em volta dele todinho pra tirar esse excesso de linha e o excesso de tecido também, ok? Então, esse é o próximo passo que eu vou fazer na parte da frente, ó. Ficou viradinha, ainda tá vendo que eu falei, ó? Ainda ficou repuxadinho. Essa aqui é a minha frente. Essa frente eu consegui deixar mais retinha do que na parte de dentro. Tudo bem, não tem problema. Então, vou fazer essa parte do overlock na parte da frente, vou deixar pronta e vou deixar num cantinho. Porque o que eu vou fazer também? Vou passar o overlock em todas as outras partes, tá? Nessa parte aqui, nessa, na parte de cima e na parte de baixo. Vou passar o overlock em tudo, porque depois que eu fizer o overlock, eu vou fazer a medida do meu zíper. O meu primeiro zíper vai ser nessa parte maior. Deixa eu centralizar pra vocês verem. Ó, aqui, eu vou pôr o meu zíper aqui, nesse lado, tá? Então, eu costumo normalmente deixar uns 3 a 4 dedinhos de tecido para poder fazer a extensão com a ponteira. Então, eu vou deixar 4 dedos aqui, mais 4 dedos aqui. Então, o meu zíper vai ser esse tamanho que eu vou passar pra vocês agora. Peraí. A medida do meu zíper, sem a ponteira, tá? Vai ser de 80 centímetros. Então, o zíper principal, que é a parte onde vai ficar, essa parte aqui, ela vai envolver
toda a cama por cima, aqui, ó. Toda a cama por cima vai envolver esse tecido vai envolver a cama. Ela vai ficar assim, certo? A toca. Então, o meu zíper vai ficar nela todinha aqui em volta. Eu vou pôr aqui, o meu zíper aqui. Então, eu vou overlocar tudo, vou preparar o meu zíper principal com a ponteira, já vou voltar com a ponteira pronta para mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa parte aqui, tá? Da aplicação do zíper. Então, é isso. Vou lá, vou fazer a overlock em tudo que eu preciso fazer, vou preparar o zíper e volto para vocês verem. Então, gente, ó, passei o overlock em volta, tá? Da parte da frente. Vou deixar ela guardadinha aqui por enquanto, porque a gente não vai mexer nela agora. Fiz o overlock em todos os outros tecidos. Já fiz o meu zíper principal, ó, já coloquei as ponteiras. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o meu zíper nessa parte aqui, que pra mim vai ser a parte principal, que é a parte do lado de fora. Então, eu vou marcar o meio do meu zíper, pra centralizar direitinho. Aqui é o meio, e vou marcar o meio do tecido, pra botar certinho, pra não ter problema depois. Então, já achei meus dois meios, o meio tá aqui. Vou pegar a parte do dentinho do zíper, que é a parte direita, vou virar pra baixo. Então, vai ser o zíper que é direita do zíper com direito do tecido, certo? Deixa eu só pegar meu pregador, peraí. Então, direito do zíper com direito do tecido. Vou prender ele todinho. Até o final. Aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado, tá? O que eu faço agora, então? Vou fazer a costura do zíper no tecido. Depois que eu fizer essa costura, vou costurar, fazer a costurinha reta aqui, tá? Depois eu vou desvirar e vou fazer um rebate de costura no próprio zíper, ok? E depois que eu fizer isso no tecido, eu vou voltar pra gente pra parte seguinte, tá bom? Então, gente, já coloquei meu zíper, tá? Ó, no meu tecido principal. O que eu vou fazer agora? Eu preciso pôr a parte de trás, que é fechada, aqui, essa parte de trás que é fechada, presa no meu zíper. Por que presa no zíper? Porque essa parte aqui vai ser onde as espumas vão entrar. Tanto nessa parte, quanto nessa parte aqui também, ok? Então, eu vou prender, ao contrário, desculpa, do início, ó, eu vou pegar aqui a parte do início do tecido e do início da parte das costas e vou prender. Aqui, vou deixar preso e vou prendendo, vou circulando pelo avesso mesmo, tá? Vou fazendo ele todinho até o final. Depois que eu fizer isso, eu vou costurar. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou prendendo, vou circulando em volta do próprio zíper, tá? Aqui. Eita. Eu nem sei se ficou certo o tamanho. Eu fiz uma estimativa de tamanho pelo que eu já tinha lá no outro, entendeu? Eu acredito que esteja certinho, sim. Oremos. Senão eu vou ter que diminuir essa parte de trás e eu não quero diminuir. Porque eu quero manter o tamanho aproximado que a gente havia tirado as medidas. Mas se também tiver que diminuir, paciência, a gente vai ter que diminuir, não vai ter jeito. Ó, aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Ficou certinho, oba. Ó. Ficou certinho, gente, por incrível que pareça. Ficou certinho. Mas se você for fazer essa cama
e não ficar certo, como é uma cama que é uma medida que a gente tá... Eu fiz com essa medida na outra cama. Então, assim, eu fiz uma medida aproximada. Se no caso de vocês estiverem fazendo e não der certo, vocês podem diminuir, não tem problema nenhum, tá? Não é uma medida exata, não. Ó, consegui fazer o encaixe. Então, o que eu vou fazer aqui? Já tá já se formando a cama, tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui vai ser a lateral, aqui é a parte de trás. Então, eu vou fazer uma costura reta nessa parte de trás todinha que eu já marquei e vou voltar pra gente pro próximo passo, tá bom? Gente, então, ó, eu fiz a costura por dentro aqui. A gente tinha feito o encaixe, né? Ela encaixou todinha, ó, toda encaixadinha. Vou virar pelo direito, aqui. Então, a gente já tem mais ou menos o entendimento de como ela tá sendo feita. Aqui, ó, da parte das costas, aqui a lateral, que vem por cima e vai pro outro lado, certo? E aqui é a parte da frente que encaixa esta parte, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? O mesmo processo que eu fiz com essa aqui, eu vou fazer com a outra cor. Aqui, eu vou pegar a parte comprida, vou costurar toda em volta, que também esse é o forro, essa é a parte de dentro. Então, eu vou pegar, vou marcar do mesmo jeito que eu marquei a outra, certo? Aqui. Também pelo avesso, tá? Marco tudo, passo uma costura em volta e vou voltar pra gente fazer o passo seguinte. Eu tinha feito essa costura e eu esqueci de um detalhe extremamente importante. Por quê? Esse zíper aqui, ele vai abrir por cima para poder entrar o enchimento por aqui, tá? Que vai fazer a parte de cima para facilitar a entrada dele. Só que eu tenho também a parte do enchimento que é a parte das costas e que eu esqueci completamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu fiz um pedaço de... Eu tirei um pedaço de zíper, deixa eu dar a medida para vocês. Somente o zíper, tá? Sem a ponteira. Que são 25 centímetros e meio, tá? De zíper, 25 centímetros e meio. Pus a ponteira para poder encaixar no tecido para depois a costura ficar melhor. Mas o que acontece aqui? Quando a gente faz um encaixe de zíper na parte de fora do tecido, automaticamente esse tecido ele cresce. Então, aqui eu tenho uma medida, certo? Vamos lá. Eu tenho uma altura, que foi a altura que a gente achou, que foi 37 centímetros, se eu não me engano, tá? 37 era o inicial. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, 37. A gente já havia cortado 39 para chegar no 37. Só que se eu encaixar o zíper aqui, nesta parte, eu vou ter praticamente 2 centímetros a mais. Então, vai fazer uma diferença muito grande no meu outro tecido. E quando eu for aplicar esse tecido nesse, vai ficar uma sobra de tecido desse tom aqui pra fora e o outro vai ficar menor. Então, vai dar uma diferença, vai ficar feio. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou descosturar parte disso aqui, somente as laterais, tá? Desses lados aqui. Esse lado e esse que é as costas da caminha, tá? Pra poder fazer a aplicação do meu zíper, ok? Porque aí vai ficar o tamanho exatamente como tá aqui, só que com o zíper. Porque aí eu vou poder ter acesso ao zíper a partir daqui. Aí eu abro aqui pra poder pôr o meu enchimento de espuma aqui dentro. Acho que deu pra vocês entenderem, né? O da parte de cima que faz a volta na cama é esse redondo que nós já colocamos aqui. Esse é para colocar a parte de trás. Como a cama é toda lavável, eu tenho que ter esse zíper aqui para poder fazer o encaixe da minha espuma do fundo, para poder botar e tirar, tá? Então eu vou descosturar aqui agora, vou aplicar o meu zíper e vou dizer a vocês a quantidade de tecido exata que eu tirei para poder fazer essa parte daqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou fazer e já vou trazer pronto, tá? Pra gente poder acelerar o processo, que tem outro processo depois disso pela frente, tá? Já tô voltando.
eu diminuí 2 centímetros do tecido e apliquei o meu zíper da parte de baixo, estão vendo? Aqui eu já tenho como a espuma entrar a partir daqui, ó, a partir daqui, certo? Então agora o que eu vou fazer? Vou virar do avesso, ó, virei pelo lado avesso, tá aqui viradinha. Agora eu vou pegar a outra parte, que é essa aqui, lembram? Que é o forro. Vou virar ela de frente, ó, ó. Fundo da cama, com o fundo da cama, vou virar de frente e vou fazer o encaixe, vou fazer a costura desta costura, do fundo, que é dentro da cama, com esse fundo de trás, que vai ser a parte principal. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou juntar aqui, pra poder fazer a costura, tá? Então, a gente precisa se atentar pelo seguinte, que nós temos aqui um zíper aqui dentro, tá? Olha o zíper aqui. Temos o zíper aqui dentro, olha ele aqui. A gente não pode costurar em cima do zíper. Então, e nós temos a costura do zíper e a costura do outro tecido. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente tem que costurar uma costura pra fora. Aqui, ó, vou explicar direitinho. Aqui é a costura do zíper. Aqui é a costura do tecido. Então, para eu não comprometer nenhuma dessas duas costuras e nem o meu zíper, eu vou costurar um pouquinho para dentro daqui. Porque aí eu não vou ter nenhum tipo de problema com a costura e não vai ficar nada aparente, certo? Então, eu vou marcar aqui, ó, para poder fazer essa costura toda. Aqui. Costura. Eu vou marcar ela todinha, tá, gente? Acho que deu pra vocês entenderem. Eu só vou marcar, vou virar pra vocês darem uma olhada aqui, pra ter um entendimento melhor. Também não adianta eu estar explicando uma coisa que as pessoas não estão entendendo, né? Eu entendo, mas eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Eu peguei, eu vou recapitular, tá? Porque eu sou chata mesmo. Peguei o fundo da cama, fundo da parte de trás, botei do avesso, peguei o forro, botei pelo avesso, virei, ó, o forro de trás com o forro de trás e tô juntando os dois, tá? Pra poder fazer a costura, que essa entrada aqui do zíper vai ser a entrada da espuma principal, que é a parte de cima. Então, eu tenho que tá toda bonitinha aqui, bem costuradinha, uma costura forte, porque ali entra e vai sair o zíper, certo? Eu tive até um pouquinho de sobra de tecido aqui, mas eu não vou nem tirar agora, porque o meu medo é tirar e depois faltar. Quando eu fizer essa costura aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que tem tecido grande pra cá e tecido grande pra cá? Eu vou desvirar, ó. Aqui, ó. Vou botar pro lado direito, ó. Vai estar forrado aqui dentro, ó. Aqui vai estar a parte dos fundos, com o zíper para entrar a espuma do fundo e o zíper grande para entrar a espuma principal. Aqui, ó. Aqui é a lateral, que não tá presa ainda, que eu só posso prender depois que eu costurar isso aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou costurar essa parte de dentro que a gente marcou, olha aqui. Vou costurar a parte de dentro que a gente marcou, ela todinha. Depois que eu terminar de costurar, eu vou voltar pra gente poder marcar o restante dela pra fazer a outra costura, tá ok? Gente, então, ó, fiz a costura todinha, como eu falei pra vocês, ó. Juntei essa parte com essa, agora eu vou virar pro lado direito, tá? Ó, aqui é a parte do forro e aqui é a parte do lado de fora, certo? Ó, parte de fora, eu tenho aqui o zíper por onde eu vou encaixar a minha espuma grande, olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou encaixar toda a minha espuma grandona. E aqui eu vou encaixar a minha espuma menor, que é a parte de trás. Certo? Ó, toda forradinha, não tem uma costura à mostra. Aqui, ó, pra vocês verem. Ó que bonito que fica. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora aqui?
Teve umas sobrinhas de tecido, então eu vou ter que juntar agora toda essa parte aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó. Não vou nem começar pelos lados, não. Vou começar pelo meio, tá? Deixa eu só pegar meu pregador. Teve uma sobra de tecido aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu pregador. Ó, agora, eu vou pegar, vou marcar aqui e vou fazer essa costura toda, de ponta a ponta, ok? Ela todinha. Aí eu vou vendo aqui como é que ficou, se sobrou parte de tecido aqui, onde não sobrou, e vou acertando. Ó, aqui sobrou. Ó, aqui sobrou tecido. Vamos pro outro lado aqui. Aqui sobrou tecido. Eu vou marcar, mas eu vou tirar essa quantidade de tecido, tá? Eu não vou fazer essa costura com esse tecido assim, não. Eu vou no overlock e vou tirar tudo. Porque eu preciso que ela fique certinha. Eu não posso ter sobra de tecido demais, porque fica feio. Então, eu só vou deixar marcado para vocês verem como é que a gente vai fazer agora, tá? Esse passo aqui é importante. Então, ó, eu vou marcar aqui todinha. Eu marquei, ó, esse lado, esse lado, esse lado, tá? Depois eu vou vir para cá, ó, tem uma sobra boa aqui. Vou até virar para esse lado para vocês verem. Vou tirar a sobra que tem do tecido e vou fazer a costura nela todinha aqui também, ó. Nessa parte daqui comprida, eu vou fazer também uma costura nela reta todinha. Então, eu vou costurar toda ela em volta. Ó, vou costurar aqui, aqui. Depois eu venho pra cá, faço a costura reta aqui dela todinha. Vai ser uma costura total. E ela vai ficar fechada, ok? Não tenho problema dela estar fechada, porque eu tenho meu zíper de entrada das costas da minha caminha. Tem o zíper principal, que é onde vai entrar a espuma maior. Então, tá tudo certo aqui, não tem nada errado. Eu vou tirar o excesso de tecido que eu tenho, vou fazer a costura reta e vou trazer pra vocês verem como é que ficou, porque a gente tem um outro passo agora pra seguir, tá bom? Então, fiz toda a costura, olha, aqui da lateral, dessa parte, da parte da frente, todinha, tá toda costurada. Então, ela tá toda fechada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ela tá toda fechada, tá vendo? Toda fechadinha. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar ela, vou virar ela pelo avesso. Botar ela virada pelo avesso. E vou encaixar a parte da frente, certo? Então, eu vou virar ao contrário, vou marcar daqui mesmo, ó. Vou começar a marcar daqui. Vou marcar daqui, pegar o direito do tecido colorido com o direito do tecido colorido. Vou começar a fazer a marcação dela aqui, tá? Então, eu venho, vou marcar aqui, ela é inteira, gente, todinha, toda em volta. A gente vai marcar e vai costurar. Aqui, ó. Vou marcar só mais ou menos pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Quem quiser passar um viés aqui dentro, também fica interessante, que a pessoa pode virar a cama e fazer dupla face, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com viés, porque eu sou péssima com viés. Eu não tenho habilidade nenhuma, meu viés não fica bom. Eu tento, já tentei, vou tentar mais. Mas essa questão da dupla face é bem interessante. Se você quiser não deixar isso aqui aparecendo e quiser utilizar essa caminha dos dois lados, você passa um viés aqui dentro. E aí você pode vender a cama por um valor até maior, entendeu? Porque você vai ter duas camas e uma como a gente sempre faz. Só que como essa cama é uma cama que é uma cama iglu, sabe? O nome que a gente quiser chamar, cabana, iglu, enfim, ela tem esse grau de dificuldade para ser feita. Se você pega essa cama, ó, encaixou certinho, tá, gente? Só pra vocês verem, tá?
Tá toda encaixadinha, ó. O lado aqui tá encaixado, o outro lado também. Se você quiser aproveitar, fazendo essa costura e passar um viés, você pode passar um viés dessa mesma cor, ou pode passar um viés, fazer um viés com esse mesmo tecido e pôr aqui, que vai ficar linda, linda. E você utiliza ela, a pessoa que comprar pode usar desse lado e do outro lado, que é perfeito. Eu não vou fazer viés, tá? Eu só tô dando a dica pra vocês. Então, eu vou pegar agora, vou fazer essa costurinha reta aqui, bem reforçada, tá? Da parte da frente. Lembrando que nós temos duas costuras, tá, gente? A costura daqui e a costura da frente. Então, a gente vai ter que costurar um pouquinho pra dentro. É capaz de encostar um pouquinho na espuma, mas vai ser muito pouquinho, porque eu fiz um overlock aqui bem justo. Enfim, então eu vou fazer toda essa parte aqui dela da frente, vou fechar ela todinha e vou voltar pra gente ver. Gente, fiz então a costura aqui, ó, pela parte de dentro, ó, costurei ela todinha pela parte de dentro, sempre um pouco pra cá, pra não pegar na costura que eu já havia feito, tá vendo? A questão do viés foi aqui que eu falei pra você, vocês podem botar o viés aqui, que vai ficar uma graça e pode ser usado pelo outro lado também, por esse lado. Ó, nenhuma costura aparente, aqui, ó, nada aparente, nada, toda certinha, tá vendo? Já tá tomando o formato da cama, ó, que a gente quer, ok? Essa posição é horrível, gente, é horrível. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma posição melhor aqui, vou até tentar com vocês aí me olhando, tá? Pra ver se melhora, porque isso tá muito ruim. Eu tô acostumada a fazer... Eu tava morando em outra casa e pra mim era mais fácil porque eu tinha um espaço maior. E eu passei a ficar num espaço... Na verdade aqui é grande também, mas eu não consegui ainda me entender. Mas vamos lá, vou tentar. Acho que ficou melhor assim pra ver. Peraí. Ó. Então, a gente já tem praticamente a nossa caminha quase pronta. Ó. Toda feitinha, tá? Toda costuradinha, não tem nada aparecendo. Agora, qual é o próximo passo? Então, a parte de cima, a parte de trás, parte da frente, pronta. A gente tem que fazer agora o fundo. O fundo é a mesma coisa, porque a gente precisa ter um zíper aqui para ele entrar, certo? Essa parte é a parte que vai ficar, a minha parte que eu escolhi para ficar como a principal. Então, ela vai ficar para baixo, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o meu zíper nela. Não vou pôr o zíper aqui, porque aqui é onde o pet vai deitar, supostamente, porque aqui vai entrar uma espuma e depois vai entrar por cima uma almofadinha. Então, vai ficar uma coisa linda de doer. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um pedaço para poder entrar o meu zíper, tá? Ó, vou fazer mais ou menos assim. Só pra ficar nessa beirada aqui, tá? Nessa beirada, porque eu não vou botar no meio não, vou botar na beiradinha, porque vai ficar melhor. Então, eu faço uma medida de aproximadamente, vamos aqui, de uns 6 centímetros, tá? Pra poder cortar. 6 centímetros, aí eu corto, vou cortar aqui. Porque vai entrar pelo fundo, não vai entrar por dentro, entendeu? Ó. 6 centímetros. Então, o que que eu faço agora aqui? Eu vou pegar algum zíper. Vou fazer aquele mesmo esquema, tá, gente? Não vou fazer de ponta a ponta, porque a gente vai usar a ponteira. Então, eu fazendo nesse tamanho aqui, aproximado, eu consigo ter minha ponteira, ter uma costura bonita e consigo pôr a espuma. Então, deixa eu ver aqui. 4 dedos. Não vou nem botar 4, vou botar 3. 3 dedos. 3 dedos. Então, o meu zíper, eu vou cortar um pouquinho a mais, porque eu vou ter que pôr o cursor, tá? O meu zíper vai ter o zíper de fundo, tá? O zíper de fundo vai ter 33 centímetros.
porque eu vou incluir a ponteira nele, dos dois lados, e mais o cursor. Então, devo diminuir mais ou menos 1 centímetro, porque eu vou fazer o corte para pôr o cursor. Então, 33 centímetros, tá? Ponho as ponteiras, aplico aqui, daquela mesma forma que vocês já sabem, direito do zíper virado pro direito, depois eu viro e faço a mesma coisa aqui, ok? Vou fazer essa parte e a gente volta para quase finalizar. Então, eu fiz a parte do fundo, tá? Pus o meu zíper para poder entrar espuma na parte do fundo. Já juntei com o outro lado, tá? Aqui, ó. Passei o overlock nela toda. Só não passei a máquina reta, porque eu vou passar a máquina reta agora quando a gente for marcar a parte do fundo. Então, não achei necessário. Então, a parte que entra a espuma por dentro, pelo fundo, já tá pronta. O zíper tá pronto. Aqui encaixa a espuma, tá tudo certo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a parte toda pronta, já feita. Vamos botar pelo lado do avesso. E vamos começar a marcar. Pra ver como é que ficou, se encaixou, se não encaixou, como é que ficou. Eu vou fazer o encaixe a partir da parte da frente, tá? Aqui, ó. Vou fazer o encaixe na parte da frente. A parte do zíper vai ficar atrás, tá? Zíper com zíper. Então, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu pegar só o meio dele. Aqui o meio. Meio com meio. Vou marcar aqui. Aqui tá certo. Aqui também tá certo. Então, vou fazer essa marcação. Vou fazer com pregador, não vou fazer com alfinete não, tá? Ó, eu vou marcar tudo, eu não vou marcar agora pra todo mundo olhando, porque senão vai demorar muito, o vídeo já tá longo, vai acabar ficando cansativo. Então, eu vou marcar ela todinha e antes de eu costurar, eu mostro pra vocês, tá bom? Se teve algum defeito, se não teve defeito, se eu tive que mexer, se eu não tive que mexer, ok? Vou fazer isso rapidinho e volto. Fiz a marcação toda, aqui, ó, ficou certinha. Sobrou um pouquinho de nada nas pontinhas, mas isso aqui não é ruim não, tá, gente? Porque pra gente poder fazer a virada, é bom que tenha um pouquinho de sobra mesmo. Então, ó, tá vendo? Um pouquinho de sobra aqui não é ruim, é bom. Enfim, então encaixou perfeitamente o fundo, olha, o fundo com o restante da cama. Então, agora eu vou pra máquina fazer uma costura reta no fundo todo e vou voltar. Então, eu fiz a costura todinha por fora, por dentro, ó, da parte do fundo aqui, ó. Todinha ela, tá? A questão do viés que eu falei pra você é esse aqui. Eu vou tirar esse aqui, gente, com esse excesso, eu vou tirar na overlock, tá? Mas você pode pegar e fazer colocar o viés. Se você puser o viés aqui e puser o viés aqui na frente, você tem uma caminha dupla face, que fica linda também. Então, estamos entendidos. Vamos desvirar para ver como é que ficou. Ó. As costuras todas escondidas, nenhuma para fora. Todas internas. Então, ninguém tem acesso a elas. Nada aparecendo. A nossa caminha tá pronta. Aqui, ó. A nossa caminha está pronta. Ó. A frente, a parte de trás também, ó, a parte do zíper, que a gente bota o enchimento aqui, tá aberta, a gente tem acesso total a ela para poder pôr o zíper aqui, certo? Tá aqui ela, a gente põe o zíper, temos a parte do fundo da caminha, para botar o enchimento aqui na parte do fundo, pus na parte do fundo mesmo. Ó, a gente entra aqui com o enchimento e a parte de cima, que é na parte de trás, é o enchimento total, que ele vem por aqui. Aqui, ó. Entra por aqui, fica toda cheinha, sem problema nenhum. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o corte das espumas pra gente encher a cama, ok? Então, eu vou fazer a espuma da parte de trás, vou fazer a espuma da parte do fundo e vou fazer a espuma da parte de cima,
combinado? Então vou cortar as espumas e já volto pra gente colocar as espumas juntos, tá bom? Eu me empolguei no nível que eu já enfiei as espumas toda, mas eu vou mostrar pra vocês, vamos lá. Ó, eu pus a espuma sem forro, mas isso é errado, tá? A gente precisa forrar a espuma com TNT, porque com TNT facilita muito mais a entrada da espuma na caminha, ok? Então vamos lá, vou passar as medidas exatas que ficaram na caminha. Ó, pus a espuma toda. Espuma tem que ter paciência para poder botar, porque a gente tem que arrumar os cantinhos todinhos. Ó, tá vendo? Todos os cantinhos. Parece que às vezes fica sobrando, faltando, enfim, tem que ter um pouco de paciência. Ó, então essa espuma principal, a grandona, essa aqui dá a volta inteira na cama, essa grandona aqui, ó, tá vendo? O tamanho dela, o tamanho final ficou 89 por 38. Então ficou 89 de comprimento, daqui até aqui, 89 por 38 de largura, ok? Certo? Parte de trás, vamos lá. Aqui a gente já viu. Vamos ver daqui. Ó, a daqui eu pus também, sem nenhum tipo de dificuldade, só arrumando, ajeitando. Desculpa a gente ter colocado a espuma, mas eu já coloquei mesmo, tava ansiosa, queria ver como é que ia ficar. E ficou fantástica. Fiquei muito feliz, mas muito feliz com a praticidade dessa cama. É uma toca mesmo, é uma toca quentinha para inverno, apaixonante. Eu tô completamente apaixonada. Olha que coisa prática, gente, olha isso. O zíper da parte de trás, o zíper do fundo, olha isso aqui. O zíper do fundo, a gente abre o zíper aqui, coloca a espuma, tá vendo? E depois retira a espuma sem nenhum tipo de problema. Olha que coisa linda, gente, olha isso. Ela por dentro, coisa mais linda, 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 linda. Linda, tô completamente apaixonada por ela. Agora vamos falar da medida da espuma daqui de trás. Do fundo, que foi essa aqui, a medida final dela que eu tive foi 38 por 38, tá? Um quadradinho de 38 por 38. E esta daqui ficou 37 centímetros daqui pra cá, na parte de baixo. Na altura, ficou 32 centímetros daqui de baixo até aqui em cima, 32 centímetros. Nessa parte daqui, ela ficou 28 centímetros. Mas aí vocês podem pegar aquele molde que eu falei do início, que a gente confeccionou a caminha toda, e ir reduzindo. Eu reduzi a quantidade, muita quantidade do que eu havia feito, porque foi necessário, porque a minha medida foi uma, e eu fui fazendo a cama e percebendo que a medida diminuiu, porque, enfim, diminuiu. Mas é bom que eu cortei tecido suficiente para poder ter uma cama, para poder fazer a cama direitinho, sem precisar de remendo, porque é horrível, cama remendada. Mas assim, eu estou assim, de coração, eu estou muito feliz que eu consegui fazer esta cama toda lavável, melhor do que a primeira que eu fiz, porque a primeira eu fiquei triste. Eu nem sei se eu contei pra vocês, mas eu vou contar, porque eu fiz, ela ficou linda também, ficou o mesmo modelo, nada diferente. A diferença foi que ao invés de eu pôr o zíper de entrada principal aqui, eu pus em volta dela, foi o meu erro. Eu pus o zíper aqui e aqui. Então, o que acontecia? Quando eu ia pôr a espuma, essa espuma principal, eu não conseguia botar direito. Quer dizer, como é que eu vou vender uma cama para uma pessoa que quer uma praticidade e tem uma cama difícil de você lavar? Não tem condição. Ainda não acabou, a gente tem que fazer a parte de dentro. Aqui tem a espuma, mas falta a almofadinha, tá? Então, a medida que eu vou fazer da almofadinha de dentro é um pouquinho maior do que a de 38 por 38, que foi o fundo. Eu vou fazer, na verdade, 40 por 40, porque ela aqui tá maior, ela vai entrar, vai ficar mais fofinha e vai ficar melhor. E eu vou fazer com os dois tecidos também, tá? Não vou fazer somente com um, não. Com o zíper também para ser lavável
Enfim, vou trazer ela pronta, que a almofadinha é algo que vocês já conhecem, vocês já me viram fazer. Então, só pra gente finalizar o nosso trabalho, ok? Eu vou então fazer a almofadinha e volto. Eu fiz então a almofadinha com esse lado e com este lado. Eu fiz os dois lados, então pode ser colocado de qualquer lado. Ó, pode ser colocado assim, com a mesma estampa, ou pode pôr ao contrário, para ficar mais clarinho, tanto faz. Peraí, só porque não dá, né? Então, aqui, pode ser colocada assim, desse jeito, ou do outro jeito. Aqui, das duas formas fica bonita, fica moderna, é uma estampa linda. Gente, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Eu amei. Eu amei essa cama. Amei essa caminha. Espero que vocês também tenham gostado. Fiz assim, com amor, com carinho, como todas as outras que eu faço. Acho que foi bem explicado, não tivemos dúvidas. A gente tem que entender o seguinte, que é muito importante. As camas normalmente que são feitas iglu são camas que não são laváveis, são camas costuradas dentro do próprio tecido. Então vamos valorizar o nosso trabalho. Isso aqui eu levei o dia inteiro para fazer. Eu gravei esse vídeo de manhã e agora já são mais de 8 horas da noite e eu finalizei agora essa cama. Então a gente precisa valorizar também o nosso trabalho. Uma cama dessa aqui, por exemplo, se você compra ela que não seja lavável, toda ela costurada dentro do próprio enchimento, normalmente as pessoas vendem uma cama dessa aqui, essa que é mais vagabundinha, por 200, 190, 200. Essa cama que é uma cama lavável, que é super útil, prática, limpa, a gente pode estar vendendo ela por 260, 270 reais. E vende, porque as pessoas agora no inverno vão comprar. Quem cuida do seu pet, compra. Então, assim, eu tô muito feliz com esse resultado final. Espero que vocês também tenham ficado, tá? Foi muito prazeroso pra mim, como sempre é. Eu tenho o maior carinho, o maior amor de fazer isso aqui. Realmente é de coração, não é bravata, não. É verdade que eu tô dizendo. E fico feliz que muitas pessoas peguem esses ensinamentos e comecem a desenvolver seu próprio negócio. Como eu havia dito anteriormente, eu comecei a fazer os meus trabalhos de cama pet por várias razões. E uma delas foi porque eu tinha problema de depressão, né? E síndrome do pânico. E me ajudou tanto, tanto. E eu sempre tive muita facilidade para fazer artesanato. Eu sei fazer artesanato de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. E, enfim, então, e também eu tenho uma filha especial, já havia falado também isso pra vocês. E então eu fiquei durante muitos anos da minha vida somente focada nisso, então eu precisava tirar esse foco. Foi por conta da história da minha filha que aconteceram muitas coisas na minha vida e me fizeram ficar com esses problemas que eu tive antes, que hoje em dia eu não tenho, graças a Deus, porque o artesanato mudou a minha vida. Então, assim, eu faço pra vocês porque eu sei que muita gente também tá vivendo isso. E é importante a gente ter essa utilidade. E a gente, quando faz um trabalho bem feito, bonito, vale a pena fazer e vale a pena você vender o seu trabalho, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, eu amei fazer. Quem gostou, compartilha, curte, comenta, dúvidas, podem colocar nos comentários. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Agora eu falei que voltei com tudo, voltei mesmo. Toda hora eu vou trazer novidades para todo mundo, tá bom, gente? Ó, muito obrigada, fiquem com Deus. E até a próxima. Beijo!